Olá, meus amores, tudo bem? Bom, vamos então nesta aula dar continuidade ao nosso conteúdo da semana anterior, né? A gente falou sobre, começamos a trabalhar o módulo 18, né? Estamos trabalhando com a questão do sistema reprodutor humano e agora a gente dá continuidade ainda falando sobre esse conteúdo. Já falamos sobre dimorfismo sexual, falamos sobre os caracteres primários, caracteres secundários, né? Abordamos um pouquinho daquela questão dos hormônios que são produzidos, sobre a questão do aparecimento de espinhas nessa fase da puberdade, certo? E agora a gente continua falando então sobre, dando continuidade a essa abordagem, falando sobre os sistemas em si. Bem, lembrando que esta aula é para o ensino fundamental, anos finais, para o 8º ano, é uma aula de biologia e eu sou a professora Margot. Bem, quando a gente começa então a falar sobre essa questão dos sistemas reprodutores, né, a gente precisa lembrar que, claro, os sistemas eles são diferentes para o homem e para a mulher. E aí a gente começa falando então sobre o sexo masculino, né, como é esse sistema então no sexo masculino, nos meninos. Bem, na puberdade, sob a ação dos hormônios então, lá na hipófise, a gente vai ter nos testículos passando a produzir então os espermatozoides e o hormônio testosterona, que a gente já falou aí na aula anterior, que esse hormônio testosterona ele é responsável por grande parte dos aparecimentos aí dos caracteres secundários no menino, né? Responsável então pelas principais mudanças. E aí a gente, quando lembra então dos caracteres sexuais secundários, a gente vai lembrar aí de algumas coisas que nós já comentamos, como por exemplo o engrossamento da voz, o aumento da massa muscular, né? Aparentemente a gente tem esse menino um pouquinho mais forte, sobretudo na questão dos braços, no tórax e nas pernas. São duas áreas onde a gente tem esse aparecimento, esse ganho de massa muscular mais visível. Uma distribuição da questão dos pelos no corpo neste menino, axilas na região genital e a formação da barba também em muitos destes. E alterações que podem ocorrer, são essas alterações que acabam ocorrendo em resposta, né, a essa produção da testosterona, certo? Além disso, a gente tem uma grande estimulação aí das glândulas sudoríferas também, um aumento na questão da produção, da eliminação de suor dos meninos. A gente acaba tendo alguns relatos aí que os meninos acabam suando um pouquinho mais do que as meninas, né? Isso se dá por várias alterações aí que a gente tem nessa fase também nos meninos, tá? Nessa fase da puberdade. Claro, além disso, a gente precisa lembrar que esse sistema genital masculino, ele é formado tanto por parte externa e interna. Não se resume apenas a questão externa do corpo, mas internamente também a gente tem aí a participação de vários órgãos que compõem então esse sistema genital masculino. Externamente, no homem é muito mais visível essa questão das mudanças desse amadurecimento do sistema genital masculino do que na mulher. Na mulher a gente já não vê tanto externamente, tá? Não há tanta diferenciação. Nos meninos sim, há uma diferenciação maior externamente falando, então acaba isso sendo mais claro. Então, externamente nos meninos a gente tem o pênis, um prepúcio, que é uma pele que vai recobrir essa glande que compõe o pênis, e os testículos, né? A bolsa escrotal, onde a gente vai ter ali a presença dos testículos e, claro, o aparecimento também de pelos nessa região genital. Algumas questões aqui que são muito importantes. Isso aqui é uma visualização externa, então a gente tem um aumento aí do pênis à medida que esse menino ele vai crescendo, né, vai se desenvolvendo. Nós comentamos sobre a questão da poluição noturna na aula anterior, né, dessa primeira ejaculação que ocorre de forma totalmente involuntária e que é um marco, né, que diz então que a gente tem essa mudança de fase nos meninos, né, entrando então para a puberdade. Aqui na questão do pênis, lembra que eu falei agora há pouco da questão do prepúcio, né, que recobre essa glande. Então a gente tem aí uma camada de pele que acaba cobrindo essa glande. E certamente os meninos devem lembrar que quando pequenininhos, às vezes a mamãe ensinou lá que é preciso
puxar esse prepúcio aqui um pouquinho para poder lavar. Por quê? Nessa região aqui a gente pode ter o acúmulo de uma massinha, né, de resíduos, aí que acabam podendo ter a formação, a proliferação de bactérias. Isso a gente pode ter aí mais à frente, se não for higienizada essa região. Pode-se haver uma dificuldade em puxar esse prepúcio, e essas dificuldades, claro que a gente vai ter aí a questão da fimose presente, né? Ela, às vezes vai haver a necessidade de se fazer uma cirurgia para poder resolver esse problema. Por quê? A fimose ela vai incomodar, pode causar dores, né? Então a gente tem aí algumas situações que são decorrentes da falta de higienização, que às vezes pode necessitar, como nesse caso da fimose, pode necessitar de uma intervenção cirúrgica, que é a circuncisão. Mas a gente lembra também, aí lembra assim, circuncisão, nossa professora, eu já ouvi falar esse termo antes, já. Para algumas religiões, né, para o muçulmano, por exemplo, para a religião judaica, essa questão da circuncisão, ela tem aí um caráter religioso, tá, para ambas, né, diferente aqui que a gente está falando da questão da circuncisão como uma questão de saúde, veja bem, para aqueles casos em que há a questão da fimose, né, e às vezes, claro que podem haver outras questões aí de tratamento, mas em alguns casos há necessidade de fazer a circuncisão, há essa necessidade da interferência cirúrgica, né, que nada mais é do que a retirada então desse prepúcio. Para outros, a gente tem aí uma questão religiosa envolvida, certo? E aí, que ainda é feito quando criança, né, quando bem pequenininho esse menino, é feito esse processo nas questões religiosas, tá bom? Então aí a gente tem duas situações onde a gente pode ter a realização dessa circuncisão. Uma que tem caráter religioso e a outra que tem um caráter de tratamento mesmo por conta de uma situação, falta de higienização, né, que pode acabar levando a alguns outros problemas aí. Bem, a gente consegue visualizar aqui também que essa bolsa escrotal, ela está fora da cavidade abdominal, né? Por conta disso, a gente tem aqui nessa região dos testículos uma temperatura um pouco abaixo, tá? Ela é menor do que a temperatura corporal em si desse menino, tá? Então a gente tem aí uma temperatura com 2 ou 3 graus a menos do que a temperatura corporal nessa região da bolsa escrotal, tá? Onde vai estar localizado os testículos. Bem, internamente falando, nós vamos ter as vesículas seminais, né? Então, vamos começar primeiro pelos testículos, né? Aqui a gente viu a bolsa escrotal, então a gente vai ter lá na bolsa escrotal a presença dos testículos, são 2 testículos, né? Onde aqui nos testículos a gente vai ter a produção dos espermatozoides e da testosterona. A gente consegue visualizar aqui, né, os túbulos então seminíferos, onde a gente vai ter a produção desses espermatozoides. Depois a gente consegue visualizar aqui o epidídimo, né? Ó, vejam aqui a gente tem o sentido da setinha, esse epidídimo, e aqui no epidídimo a gente vai ter, vai ser onde esses espermatozoides, após produzidos, eles vão estar localizados para passar por um processo de amadurecimento, tá? Depois, já com esses espermatozoides maduros, a gente, logo na sequência, após o epidídimo, a gente vai ter o ducto deferente. E aqui, esse ducto deferente, ele é responsável por conduzir esses espermatozoides, tá? Conduzir eles para serem eliminados através do sêmen, tá? Então, vai ser aqui por esse ducto deferente por onde eles irão passar. Né? Então a gente consegue ver aqui, a gente tem essa ampliação dessa bolsa escrotal ou escroto, que foi o que a gente conseguiu visualizar. Então os testículos como um todo, os túbulos seminíferos, onde a gente vai ter a produção dos espermatozoides, o epidídimo, onde vamos ter o armazenamento desses espermatozoides e amadurecimento deles, e depois aqui a gente tem o ducto deferente, que é por onde esses espermatozoides serão conduzidos para serem eliminados. Bem, esse ducto deferente, então, ele vai estar ligado aqui a vesículas seminais. Aqui a gente tem, nessas vesículas seminais, nós vamos ter a produção de uma substância
que é uma secreção viscosa que vai auxiliar a condução, né, desses espermatozoides que vão estar presentes nele. E essa substância ela é nutritiva, ela vai servir para nutrir esses espermatozoides, tá? E claro, assim mantendo a sobrevivência destes. E aqui, além das vesículas seminais, a gente vai ter também a próstata, que vai ser responsável por produzir uma secreção que vai neutralizar a acidez do canal vaginal, tá? Para quando a acidez da uretra e do canal vaginal, para quando, por exemplo, esses espermatozoides, quando eles passarem, eles não venham a morrer, tá? Então, a região da uretra e a região do canal vaginal, no caso aí da mulher, né? Quando a gente fala de canal vaginal, a gente está falando da mulher. Então, essas regiões, elas são um pouquinho mais ácidas. Então, quando a gente tem a passagem desses espermatozoides, há a necessidade de uma neutralização dessa acidez para que eles não morram, tá? E aí, a substância responsável por fazer essa neutralização vai ser produzida, então, pela próstata. Essas substâncias, né? Tanto essa substância com a função de neutralizar, que é produzido pela próstata, e essa substância nutritiva, que vai ser produzida pelas vesículas seminais, somadas aos espermatozoides, vai formar então o sêmen, certo? Que depois, claro, vai ser ejaculado. E aí eles vão passar então depois pela uretra e serem eliminados, então, né? Essa uretra que vai estar presente no pênis. Lembrando que essa uretra é por ela também, no caso do homem, é por ela também que vai ser eliminado o xixi, tá? A urina, tá certo? Então aqui o mesmo canal, no caso aqui da uretra, por onde que vai estar ligado ao sistema urinário, também vai estar ligado à questão do genital masculino para que haja então essa ejaculação. Diferente da mulher, que não vai ser o mesmo canal, tá? É diferente. Uretra é um canal, lá o canal vaginal vai ser outro. Aqui no caso no homem a gente tem um único canal, a uretra fazendo interligação com esses dois sistemas, certo? No caso do sexo feminino, então, a gente tem a produção dos hormônios progesterona e estrógeno, que nós já comentamos um pouquinho deles anteriormente. E sob a ação desses dois hormônios, a gente vai ter então o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. E aí a gente tem esse processo da ovulação ocorrendo e da menstruação. As principais características sexuais secundárias que a gente vai ter aí nas meninas: o desenvolvimento da mama, o alargamento do quadril, né? Lembrando que essa questão do alargamento do quadril também está muito relacionado a facilitar depois, ou auxiliar depois na hora do parto. A gente tem aí algumas questões que podem estar relacionadas a isso, tá? O aparecimento de pelos na axila, na região pubiana, também está relacionado, são caracteres secundários aí que acabam tendo uma ligação com a produção desses hormônios. Externamente falando, lembrando que a questão do genital, tanto masculino quanto feminino, a gente tem aí essa relação de caracteres externos e internos. Externamente, na mulher, a gente vai ter mais ou menos, aqui a gente tem uma representação de como seria essas características do que a gente tem presente na região do genital externo feminino. Então a gente tem uma região que nós chamamos de pudendo ou vulva, tá? Mas aqui a gente tem o pudendo, então, e aí a gente vai ter então a presença dos grandes lábios, que é a região dos pelos, né, pubianos, mas a gente vai ter os grandes lábios, os pequenos lábios ou lábios menores também, porque depende, às vezes, isso varia muito de pessoa para pessoa, de menina para menina, tá? E não tem nada de anormal nisso, mas a gente pode ter a presença desses lábios menores, às vezes eles podem ser maiores que os próprios lábios maiores, que os lábios mais externos, tá? Mas não tem nenhuma normalidade em relação a isso, tá tudo normal. Então a gente tem os lábios maiores, na verdade os lábios mais externos, esses lábios internos, que são chamados de pequenos lábios ou lábios menores também, mas são os lábios mais internos. E aí a gente vai ter aqui uma região chamada clitóris. Aqui esse clitóris, ele também é recoberto por um prepúcio, uma camada de pele. Lembra que lá no homem a gente tem a glande. Essa glande, uma coisa importante que não tinha comentado, ela tem várias terminações nervosas.
Há quem estime aí uma quantidade de aproximadamente 4.000 terminações nervosas ligada a essa glande, e ela é recoberta por um prepúcio, lembra disso? Que a gente comentou que tem que puxar esse prepúcio. A mãe certamente ensina o menino, quando ele é pequenininho, a fazer a higienização dessa região para não haver proliferação aí de bactérias e não ocorrer um processo infeccioso depois, não ter outros problemas. No caso da mulher, aqui essa região do clitóris, ele também é recoberto por uma camada de pele, tá? Por um prepúcio também, que também precisa ser higienizado, tá? As meninas aí, essa região também precisa ser higienizada. Então essa pele também ela precisa ser puxada, higienizada com águas e sabonete. Mas aí tem que ter cuidado também com a questão do sabonete, pode higienizar só com água, mas há necessidade de haver higienização, porque também nessa região pode haver acúmulo de massa e às vezes trazer desconforto, algum tipo de desconforto para essa menina, tá? Aqui a gente tem a uretra e o canal vaginal. Veja, lá no menino a gente viu que a uretra, ela acaba fazendo essa ligação, né? Sistema urinário e sistema reprodutor. Porque é por ela por onde vai passar o sêmen e é por ela que também vai passar a urina. Na menina, a gente tem, na mulher, esses canais são diferentes. Aqui a gente tem a abertura da uretra, por onde vai sair o xixi, tá? Por onde vai sair a urina. Aqui a gente tem o canal vaginal, por onde vai ser eliminada a menstruação, tá? Então são canais diferentes, é por esse canal vaginal também que a gente vai ter aí o nascimento dos bebês, tá? Então são canais totalmente diferentes aqui no caso da mulher, tá? O ímen é uma pequena membrana, tá, que está ao redor aqui, então, desse canal vaginal, certo? Aqui a gente tem períneo e ânus, que já não vão fazer parte desse sistema genital feminino. Bom, e aqui internamente, o que nós temos? Lembra lá da questão da vagina? Gente, vagina não é externa, a vagina é interna. Externamente nós temos o pudendo. Internamente é que a gente vai ter a vagina. Da vagina, a única coisa que a gente consegue visualizar externamente é o canal vaginal, tá? Mas a vagina é um órgão muscular, ó, cilíndrico, é oco e ele é alongado, tá? Esse tubo aqui. Aqui a gente vai ter a vagina, é interno, é internamente, é dentro do corpo, tá? Então, é por esse canal aqui onde vai passar, a gente vai ter a passagem do bebê, por exemplo, para o nascimento. Aí, às vezes, os meninos podem dizer assim, nossa, mas esse canal ele é tão estreito. Mas esse canal aqui, ele tem uma facilidade, como é uma musculatura, de se alargar. Então, ele consegue se alargar bastante para que possa haver essa passagem do bebê, tá bom? Aqui a gente vai ter o útero, e aqui no útero, onde a gente vai ter o desenvolvimento do feto, né, da criança, quando ela está sendo gestada, ela está sendo gestada aqui, dentro desse útero, tá? A menstruação, a gente vai ter um capítulo depois só para poder falar disso, mas a menstruação, a gente vai ter, o útero, ele se prepara todo mês para a possibilidade de haver ali uma fecundação, né, para a possibilidade de haver um embrião se desenvolvendo ali dentro. Quando a gente não tem, quando não há essa gestação, então, quando não ocorre uma fecundação, essas paredes aqui do útero que foram preparadas com bastante sangue, camadas de sangue e tudo, ela se descama e aí a gente tem a menstruação. Mas nós vamos falar disso com mais detalhes futuramente. Aqui a gente tem o útero, então, as tubas uterinas, né? Essa tuba aqui, ó, tuba uterina, esse canal, né, que são dois canais que vão fazer ligação do útero com os ovários, né? E é por esses canais aqui que a gente vai ter a condução dos óvulos, tá? Esses óvulos que vão passar por aqui para poder sair do ovário, eles vão passar por essas tubas uterinas para poder aqui chegar no útero, né? E aí a gente tem a possibilidade ou não de fecundação. E claro, os ovários, que são as gônadas, então, femininas, é nesses ovários que a gente vai ter a produção dos óvulos, tá? E esse óvulo depois, ele vai ser liberado. No ovário também a gente tem a produção de alguns hormônios, mas isso também a gente fala um pouquinho mais à frente, quando a gente for a trabalhar essa questão da ovulação e da menstruação em si, certo?
mas aí para a gente poder visualizar que internamente a gente tem todo um sistema ainda que é um pouco distinto do que a gente vê externamente. Bom, meus amores, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que tenha sido claro em algumas questões. A gente depois vai abordar isso melhor, né, nas nossas lives. E a gente comenta qualquer dúvida posteriormente quando a gente se encontrar, certinho? Fiquem atentos à Agenda Edu e até breve!